Boas gamers, daqui é o Mark em mais um vídeo do MF Gaming, hoje com uma review de um jogo que para mim é muito especial. Estamos a falar de um jogo feito por um fã, que é uma continuação deste jogo aqui, Seven Guest, um dos primeiros jogos que eu tive meus e que era simplesmente incrível, e um dos primeiros jogos a sair em CD, e num CD duplo. Ou seja, isto é uma relíquia mesmo de antigamente. E depois ainda saiu o 11 Hour, outro jogo que eu joguei, não é tão bom como o Seven Guest, e este jogo, feito por fãs, traz esta nostalgia toda de volta. Estamos a falar de The 13 Doll, um novo jogo de enigmas. Um jogo não é fácil, mas vamos a uma review completa deste jogo. Venham daí para conhecer este novo jogo. Já faz mais de 25 anos que saiu o Seven Guest. Jogo de terror, jogo de enigmas, passado numa mansão. Este foi dos primeiros jogos a trazer full motion videos, foi dos primeiros jogos a trazer vídeo gerado dentro de um jogo e cenários pré-renderizados 3D. E, além disso, foi também dos primeiros jogos a vir só em CD. Já não havia disquetes, aliás, este jogo nunca saiu em disquetes, saiu sempre em CD. E isto, na altura, era totalmente inovador. Tão inovador que o Bill Gates, na altura, até disse que isto seria um novo padrão de entretenimento interativo. Pois é difícil ignorar o quão agradável foi este jogo e quantas coisas ele revolucionou. Pena que não teve o impacto que muita gente esperava, até porque isto sendo um jogo de terror, na altura não ia chegar assim a tanta gente. Mas é uma pena que depois de tanto tempo, a única sequela que nós tivemos, isto sobre a mansão de stealth, foi o 11 Hour. O 11 Hour é um jogo exatamente dentro da mesma perspectiva do primeiro, com poucos melhores gráficos porque o jogo saiu depois, mas que a nível de história não é tão bom como o primeiro e os próprios enigmas não são tão bons como o primeiro. Mas agora temos o 13 Doll e com isto talvez, é o que vamos saber, nós tenhamos aqui uma sequela à maneira. O próprio Rob Landers, que era o criador dos primeiros dois jogos, tentou que lhe financiassem um terceiro, coisa que nunca acabou por ser bem sucedida. E é aí que entra o estúdio independente Attic Door, que era feito por fãs da franquia e que acabaram por estar a criar durante mais de uma década uma sequela não oficial chamada The 13 Doll. E eis que eles são contactados pela Trilobyte em 2015, em que lhes oferecem a licença do jogo para poderem comercializar o mesmo. E aí eles conseguiram o financiamento e aqui está o resultado deste investimento de amor à camisola por parte de The Attic Door. Para conhecermos melhor a história, temos de saber os eventos que aconteceram com o Seven Guest. Obviamente que este jogo vai ter alguns spoilers para o Seven Guest. Eu aconselho-vos todos a jogarem o Seven Guest e o 11 Hour, que estão disponíveis na Steam, mas se não conhecem este jogo, também vão conseguir jogar este jogo facilmente. Simplesmente há aqui muitas partes da história que vão ficar um pouco soltas. No Seven Guest havia 6 convidados e mais um. Este mais um seria o Ted, que seria uma criança que se tinha infiltrado dentro da mansão de stealth e que acaba por ser uma das personagens principais do jogo. Esta criança tinha sido atraída para a mansão de stealth para ser sacrificada e acaba por escapar às garras demoníacas do fabricante de brinquedos, que seria Stealth, que imaginava brinquedos, criava-os e isto era tudo amaldiçoado. Uma das coisas que ele criou foi exatamente a mansão onde ele levou para lá os convidados. Conseguindo escapar, ele é internado num hospital psiquiátrico, Ted, e que aproximadamente 10 anos, mais ou menos, depois das experiências da mansão, ele está lá internado porque toda a gente acha que ele é maluco, porque a mansão supostamente não estaria amaldiçoada, não existiria tal maldição, e como tal, dão-o como maluco. Aqui eles alteram um pouco a história, dizem que Ted acaba por salvar as almas das outras crianças amaldiçoadas, mas enquanto o jogo diz exatamente o contrário. O jogo começa exatamente nesse asílio, onde Marcus Richmond é o novo médico responsável pelo centro. Ele é aconselhado pelo antigo diretor para não tratar os doentes, porque dizia que eles eram casos perdidos.
Mas Richmond tinha modos de terapia não convencionais e queria que um deles fosse exatamente tratar Ted, viajando para a mansão onde Ted tinha escapado e mostrando que afinal não havia nada a temer. Como é óbvio, nada é tão simples como parece e Ted acaba por conseguir roubar o carro ao médico e anda com o carro até à mansão de modo a acabar aquilo que não o tinha feito há mais 10 anos atrás. E aqui está uma diferença para o jogo original. Aqui nós temos duas personagens que podemos escolher. De um lado Ted e do outro lado Richmond. E nós temos de escolher qual é que vamos jogar e a partir daí vamos seguir a história até ao fim com essa personagem. Ou seja, para jogares o jogo completo tens de o acabar 2 vezes. Isto realmente foi um ponto que, a meu ver, foi impecável. Eu não estava à espera disto. No Ted nós somos seguidos por uma rapariga vestida de branco que nos vai ajudar durante a aventura. Do lado de Richmond é o próprio Staff que te está a ajudar. Ele diz-te que tudo o que falam sobre ele é mentira e promete-te toda a fama do mundo. Isto se conseguires completar a máquina, The Machine, que seria o seu maior trabalho. Atenção que todos os quebra-cabeças, todos os objetivos são completamente diferentes das duas personagens. Ou seja, não há quebra-cabeças repetidos. Se queres mesmo jogar o jogo, tens de o jogar 2 vezes para teres toda a experiência. Nós somos capazes de demorar umas 20 a 25 horas para acabar as 2 partes do jogo. Para quem jogou o Seven Guest sabe que o jogo está cheio de quebra-cabeças. Há alguns bastante desafiadores e, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente do microscópio que era de levar um gajo à loucura. Neste jogo nós temos muitos quebra-cabeças também, muito bem feitos, extremamente complicados, mas eu penso que não chega a um desafio tão grande como o Seven Guest. No entanto, não te deixa de ser desafiante de todo e penso que seja uma das coisas mais fortes deste jogo. Para resolver os enigmas, tens de estar com atenção ao que os personagens dizem e normalmente, quase 90% dos casos, não vais ter grande dificuldade em perceber qual é o objetivo do enigma. O 13 Doll não é um jogo tão assustador quanto Seven Guest. A jogabilidade é muito simples, muito parecida com a de Seven Guest, mas com total liberdade de movimentos. Enquanto em Seven Guest nós tínhamos cenários parados em que nós movimentávamos para onde queríamos e era sempre aquele movimento, aqui nós temos mais liberdade. E isso tira um pouco aquela sensação do que é que está ao virar da esquina, porque nós simplesmente podemos olhar. A luminosidade está bem feita, nota-se que eles tiveram o cuidado de manter tudo exatamente com o Seven Guest. Aqui há alguns gráficos que vocês vão parecer que estão outdated, mas é de propósito para toda a gente que jogou o Seven Guest sentir aquele momento de nostalgia e isso eu penso que eles fizeram excelente. Todas aquelas alucinações que nós tínhamos em Seven Guest quando carregávamos num quadro ou numa estátua estão presentes neste jogo e assim que aparece a primeira, aquele momento nostálgico vem à nossa cabeça. Quem já jogou o Seven Guest ou 11 Hour, este jogo é sem dúvida alguma obrigatório. O próprio clique do rato, as próprias animações, está tudo igual ao original. E isso é simplesmente incrível. Ao contrário de Seven Guest, aqui temos um inventário onde podemos guardar alguns itens colecionáveis. Alguns deles até são importantes para conseguir resolver alguns dos quebra-cabeças. Obviamente que referências a Seven Guest não vão faltar sobre o jogo. Há muitos momentos em que vocês claramente veem ali partes de Seven Guest, mas muitas coisas novas. O jogo não é repetitivo. Para quem jogou Seven Guest não vai achar que é mais do mesmo. Os labirintos e enigmas estão muito bem feitos e estão muito refrescantes. Ou seja, não vamos ver aqui um jogo repetido ou uma amostra rasca do que é que foi o Seven Guest. Claro que tu podes jogar o jogo sem ter jogado alguma vez o Seven Guest, mas vais apreciar bastante mais se te lembrares do seu antecessor. Eu penso que aqui o ponto mais fraco será um pouco a história, que deixa muitas pontas soltas e que caso tu não tenhas jogado o Seven Guest, em alguns sítios estás completamente perdido porque não fazes a mínima ideia do que é que eles estão a falar. Por um lado temos Staff que está a tentar virar a cabeça a Richmond e por outro temos uma fantasma de branco a tentar fazer a cabeça ao Ted. Portanto, nós acabamos por não saber bem em que parte da história é que vai e qual é o motivo real para o Ted querer voltar à mansão. Incrível é o som do jogo. Criado originalmente no Seven Guest por George the Fat Man Sanger, ele trouxe-nos o som original do jogo e para mim uma das coisas mais importantes do Seven Guest, porque este jogo, o som é extremamente importante e dá um ambiente incrível ao jogo. E aqui Chris Borman pega no som original e faz uma roupagem nova, mas que a meu ver foi extremamente bem conseguida. O som está incrível, as composições estão muito bem feitas e dá um ambiente muito bom a este 13 Doll. É pena a história deixar muitas pontas soltas. Porque é que Ted confia na mulher de branco? Quem é a mulher de branco?
Porque é que o staff não conseguiu construir a máquina ele e, apesar de já estar morto há mais de uma década, está a pedir a Richmond para concluir essa máquina? Há muita coisa que não é explicada durante o jogo e que nós acabamos por ficar aqui um pouco à nhara. Outra coisa é os atores que foram escolhidos para este jogo. Claramente amadores. No primeiro jogo eu não diria que eram profissionais, mas muito melhor do que neste. Mas, no entanto, não deixa de ser uma montagem um pouco à imagem do primeiro e penso que também era dentro dessa onda que eles queriam fazer, de modo a não fugir muito ao original. Não esquecer também que The 13 Doll é um jogo criado por fãs, com uma narrativa forte, apesar de com muitas pontas soltas e com um ambiente a recriar um jogo que tem mais de 25 anos. Um ponto excelente é voltar a ver Robert Herjavec, ou Stauf, de volta neste jogo. É a personagem original e isso é sem dúvida alguma uma das coisas mais importantes do jogo, porque ele, além de ser bom ator, traz aquela mística da personagem Stauf desde o Seven Guest. Pessoal, este jogo é difícil não o pôr acima do 11 Hour. A meu ver, foi um jogo mais bem conseguido. É um jogo feito para fãs, feito por fãs, e isso claramente é um objetivo mais do que bem concluído. Eu adorei o The 13 Doll. Eu próprio entrei em contacto com a empresa que fez o jogo a pedir-lhes uma cópia para poder trazer a review aqui para vocês, e eles gentilmente me cederam a cópia, de modo a que eu consiga trazer aí a informação toda e com tempo. Pessoal, espero que tenham curtido. Este jogo está disponível na Steam, vou deixar aí o link na descrição. Comprem o jogo porque vale muito a pena e está bastante barato. Pessoal, espero que tenham gostado aqui da review. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem também nos comentários o que é que vocês acharam aqui do vídeo. Já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve.